Eu vim fazendo as resoluções para as questões do Enem e eu me empaquei com um problema muito sério na minha preparação. Eu percebi, obviamente, que cada tipo de questão exige uma quantidade diferente de tempo para resolução. Mas não só isso, cada tópico dentro de um assunto também exige um tempo diferente. Vou te dar um exemplo. Imagina que tu está resolvendo uma questão de termologia. Só que existem 4 assuntos principais dentro de termologia. Existe termometria, calorimetria, dilatação térmica e termodinâmica, sendo que cada um desses também tem seus subtópicos. Vocês já pararam para pensar quanto tempo vocês levam para cada uma desses tipos de questão? Por exemplo, quanto tempo vocês levam para questões de termometria ou calorimetria e a diferença em cada uma delas? Talvez não. E isso é um problema sério, porque quando tu chegar na hora da prova, que tipo de questão tu resolve primeiro? A de termometria ou a de calorimetria? Pensando nisso, eu projetei um sistema em que eu vou colocar as minhas sessões de estudo de resolução de questão dentro de um arquivo CSV, em que vai ter exatamente que tipo de questão que eu resolvi, em quanto tempo que eu fiz e o número de questões que foram resolvidas. E depois eu vou entregar isso para uma inteligência artificial e ela vai me dizer quanto tempo que eu levo para cada tipo de questão. Eu vou fazer esse programa usando Python e usando o ChatGPT. Só que temos um problema. Eu não sei nada sobre isso. Por isso eu mandei algumas mensagens para o ChatGPT para ver qual que seria a minha trilha de estudo sobre Python e sobre a integração disso com inteligência artificial, sobre engenharia de prompt e sobre agente de inteligência artificial. Como isso é um projeto muito longo e que eu posso demorar bastante tempo para fazer, então eu estou primeiro aprendendo a sintaxe de Python, a parte mais básica da programação. O que eu tenho até agora é um código ridiculamente simples em que eu recebo as informações que o usuário me dá e eu coloco isso dentro de um dicionário e depois eu coloco isso para dentro de uma lista e eu consigo imprimir essa lista. Não tem nenhuma integração disso com nenhum banco de dados, nem nada, nenhum tipo de arquivo e nenhuma visualização em web sobre esse programa. Isso me deixa um pouco frustrado, porque é extremamente feio ficar usando o CMD. Então, eu criei um arquivo, estou aprendendo sobre Stringlit, que é uma biblioteca de Python, que é capaz de fazer aplicações web de uma maneira extremamente simples. O código, então, ficou dessa forma, e o resultado foi esse aqui, extremamente simplificado, sem nenhuma edição, mas que vai me render alguma coisa. Como eu não sei muito e eu estou aprendendo, então eu vou primeiro fazer o código e quebrar a cabeça nisso, pelo menos algumas vezes por semana, e quando eu tiver um resultado minimamente decente, em que eu consiga pegar as minhas informações da seção de foco e jogar para dentro de um arquivo CSV, eu conto para vocês como é que foi o resultado.